Bom, pessoal, seguindo aqui e partindo para a questão 12, a gente tem esse enunciado. Considere a reta T mediatriz do segmento, cujos extremos são os pontos em que a reta S, 2x menos 3y mais 12 igual a zero, intercepta os eixos coordenados. Então, a distância do ponto M, 1, 1, à reta T é bom. Então é o seguinte, pessoal. Se trata de uma questão de geometria analítica, obviamente, e eu tenho um certo procedimento para resolver esse tipo de questão. Então, nesse procedimento, vocês vão notar que eu vou revisar bastante coisa, tá? Eu vou passar aqui para você qual é o processo que eu vou usar e depois eu vou fazer os cálculos, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. Essa reta S aí, que vai interceptar os dois eixos, né? Eu vou tentar fazer da seguinte maneira, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é, tendo traçado os eixos cartesianos, determinar qual é o segmento em que a reta S intercepta os dois eixos, tá? Então eu vou determinar que segmento é esse e, obviamente, eu vou ficar somente com esse trecho aqui. Aí eu vou determinar que ponto é esse x0 aqui, esse y0 aqui, e após isso eu vou determinar qual o ponto médio desse segmento. Qual é o ponto médio? Por quê? Note o que é que ele fala. Considere a reta T mediatriz do segmento cujos extremos são os pontos em que a reta S intercepta os eixos coordenados. Então, se T é mediatriz, ela vai ter que passar pelo ponto médio. Aí eu traço a reta T aqui, então essa é a reta T, e depois vou definir qual a distância do ponto 1, 1 até a reta T. Ok, pessoal? Então, o procedimento que eu vou fazer é esse, ok? Então, vamos lá. Ok, então. Então, vamos para a primeira etapa, né, do que eu pretendo fazer, que é determinar quais os extremos desse segmento, né, em que esses dois pontos vão ser os pontos de interseção que a reta S faz com os dois eixos coordenados. Portanto, eu vou escrever a reta S aqui de novo. Então, ela está no seu formato geral, 2x menos 3y mais 12 igual a zero. E eu já vou pôr essa reta no seu formato, na escrita reduzida. Ok? Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o 3y para o outro lado. Então, vai ficar 3y igual a 2x, opa, igual aqui, 2x mais 12. Vou dividir tudo por 3, vai ficar y igual a 2 terços de x mais 12 dividido por 3, que é 4. Portanto, esse daqui é o formato reduzido da equação S. Pois bem, quando eu quero saber quais os pontos de interseção dessa reta com os eixos coordenados, ora, a tarefa é bem simples. O que eu vou fazer é o seguinte, a interseção dessa reta com o eixo x ocorre quando o y é igual a zero. Então eu já vou definir aqui com o eixo x. Então eu jogo o y igual a zero, vai ficar 2 terços de x mais 4. Obviamente eu passo 4 para o outro lado, vai ficar 2 terços de x igual a menos 4. Passo 3 multiplicando e o 2 dividindo, e o x vai dar menos 12 dividido por 2, menos 6. Então, essa coordenada x é do ponto de intersecção da reta S com o eixo x. Obviamente, o ponto que eu vou obter é o ponto menos 6, 0, porque a coordenada y desse ponto necessariamente precisa ser 0, ok? Ok, já encontramos com o eixo x. Agora, para encontrar com o eixo y, ora, o ponto que determina a interseção da reta S com o eixo y precisa ter o x igual a zero. Portanto, vai ficar y igual a 2 terços vezes zero, então o zero é no lugar do x aqui, mais 4. E aí o y é igual a 4. Obviamente, esse ponto ele vai ser x igual a zero, y igual a 4, ok? Bom, aqui eu estou colocando esse esqueminha aqui para a gente, só para a gente não perder de vista o que é que nós estamos fazendo. Então nós temos aqui a reta S que dá suporte a esse segmento, que está em laranja, e os pontos de intersecção lá que a gente encontrou, menos 6, 0 e 0, 4.
Ora, o que é que eu vou procurar agora? Bom, o que eu vou procurar agora é o ponto médio, por onde vai passar a mediatriz, a reta T. Bom, tudo bem, então vamos em frente. Como é que a gente encontra o ponto médio? Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, o x do ponto médio, ele é a média aritmética entre os x desses dois extremos. Como os extremos, um tem o x menos 6 e o outro tem o x igual a zero, quando eu dividir, vai dar menos 3. E o y do ponto médio vai ser a média aritmética entre as coordenadas y dos extremos. Então, 0, 4, dividido por 2, 2. Bom, então o que é que acontece? Esse ponto, ele vai ser um ponto, né? Ele vai ser um ponto em que a coordenada x desse ponto é menos 3, então ele é como se fosse, deixa eu fazer aqui, como se fosse esse ponto. Opa, ficou ruim, né, pessoal? Peraí. Aqui é só um esboço, ok? Só para a gente ter uma ideia. Então, o ponto médio, ele é esse ponto aqui. É o ponto de coordenada menos 3 e 2. Então, menos 3 aqui e 2 aqui. Beleza, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar uma reta T que passe por esse ponto, menos 3 e 2, e que obrigatoriamente faça 90 graus com esse segmento em laranja. Por quê? Porque a mediatriz tem essa característica. Pois bem, como é que seria o formato dessa reta? Para procurar a reta T, eu vou retomar a equação reduzida da reta S, que a gente já tinha escrito, que era assim. Então, a reta S em formato reduzido era igual a y igual a 2 terços mais 4. Beleza. O que é que acontece com a reta T? Ela precisa ser perpendicular à reta S. Portanto, ela tem que ter um formato assim. Opa, eu esqueci aqui do x, né, pessoal? Então, vamos lá. 2 terços de x mais 4. A reta T tem que ficar menos 3 meios de x mais um certo n, tá? Coeficiente angular. Bom, como é que a gente... e por que é menos 3 meios? Porque a geometria analítica fala pra gente que quando duas retas são perpendiculares, a multiplicação entre, né, o produto entre os seus coeficientes angulares tem que dar menos 1. Tá? Então, 2 terços vezes menos 3 meios dá exatamente menos 1. Ok? Então, beleza. Vamos em frente. O que é que acontece agora? Eu preciso determinar quem é o n da reta T, porque senão eu não tenho como estabelecer essa reta. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com essa reta fazendo da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui um separador aqui pra gente. Então, beleza. Nós vamos fazer o seguinte. A gente sabe que a reta T tem que passar pelo ponto, pela mediatriz, né? Desculpa, pelo ponto médio do segmento em laranja. A gente já sabe qual é esse ponto, é xm e ym, é o menos 3 e 2. Pois bem, então eu vou substituir esse ponto na reta T, porque ele pertence também à reta T. Então vai ficar assim, né? Reta T, eu posso colocar no lugar do y o valor 2, que é o y de m. Isso vai ficar menos 3 meios do valor de x, que é menos 3, mais n. Se a gente fizer os cálculos, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou multiplicar tudo por 2, tá? Então vai ficar 4, menos 3 vezes menos 3 é 9, 9 dividido por 2 multiplicado por 2 vai dar 9, mais 2n, ok? O 9 passando para o outro lado vai dar menos 5. Então vai ficar assim, 2n igual a menos 5, e obviamente n é igual a menos 5 meios, ok? Com isso, a reta T ela tem essa expressão, y igual a menos 3 meios de x menos 5 meios. Essa é a expressão reduzida da reta T. Tá? Então, a reta T seria uma reta que passaria, vou colocar aqui em amarelo, ela passaria por esse ponto fazendo 90 graus aqui com o segmento em laranja. Lembra que quem deu suporte a esse segmento foi a reta S. Então aqui é a reta T. Ok? Agora o que é que vai faltar para a gente? Vai faltar simplesmente saber qual é a distância do ponto lá que ele tinha dado, né? Ponto M lá. Pessoal, eu até... Desculpa, tá?
A gente tem a mania de chamar x, m, y de m, as coordenadas x e y do ponto médio, ok? Então não confunda, por favor, esse x, m, y, m com o ponto m da questão. Desculpa, foi uma falha minha, mas não foi de propósito, ok? Esse x, m, y, m não tem nada a ver com o ponto m da questão, tá? Me perdoem aí pelo lapso aí, ok? O ponto m que ele está falando, e aí eu já vou fazer o seguinte, ó, para evitar a confusão, vamos fazer o seguinte, Vamos tentar consertar aqui um pouquinho o que eu fiz, né? Deixa eu chamar isso aqui de outra coisa. Vamos chamar isso aqui de x do ponto médio. Eu vou botar aqui, sei lá, sabe? X de d, tá? E y de d. Esses valores, ó, x de d é o menos 3 e o y de d é o 2, tá? Desculpa se eu confundi alguns de vocês, tá bom? Mas esse ponto não tem nada a ver com o ponto m da questão, ok? Então vamos em frente aqui que está faltando pouco. Então vamos lá, a gente está com essa situação e o que a gente quer é o seguinte. Nós temos aqui um ponto M, que ele é de coordenadas 1, 1, tá? Então ele está aqui, ó. Esse é o ponto M. E o que eu estou buscando agora, pessoal, é a distância entre T e M, né? Que é esse segmentozinho em azul aqui, e obrigatoriamente isso aqui tem que fazer 90 graus, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma equação pronta, tá? Essa equação, ela ajuda a gente a calcular sempre distância entre ponto e reta. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever a reta t no seu formato geral. Ou seja, eu vou pegar a equação reduzida, vou multiplicar tudo por 2, isso aqui vai ficar 2y igual a menos 3x menos 5, e vou passar tudo para o outro lado, e isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos lá, reta t passa a ser representada pela equação 3x mais 2y mais 5 igual a zero. Por quê? A distância entre o ponto M e a reta t tem o seguinte formato. Então, vamos lá. Tem o seguinte formato. A gente pega o módulo, tá? O módulo do coeficiente na reta t, dos coeficientes de x, y e o termo independente, e multiplica o coeficiente de x e y pela coordenada x de m e pela coordenada y do ponto M, que é 1, 1, né? É o ponto M aqui, que é 1, 1, ok? Embaixo, a gente faz raiz quadrada do coeficiente de x na reta t ao quadrado, mais o coeficiente de y na reta t ao quadrado. Ora, na hora que a gente fizer isso, o que é que nós vamos ter? No numerador a gente tem 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 1, que é 2, 3 mais 2 é 5, 5 mais 5 é 10. E embaixo, o que é que nós temos? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado, pessoal, desculpa, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, que é 4, 9 mais 4 é 13. Então a gente fica com esse número, 10 sobre raiz de 13. Bom, a gente sabe que a matemática tem uma certa elegância, então a gente aplica a racionalização, multiplica por raiz de 13 em cima e embaixo, e a gente acaba ficando com o formato 10 raiz de 13 sobre 13, que isso vai nos apontar que a alternativa correta para a nossa questão é a alternativa B, 10 raiz de 13 sobre 13. Como vocês puderam observar, uma questão mais cheia de detalhes, tá? Poderia ser resolvida de outra forma, sim, só que eu quis explorar novamente, enfatizando, até me tornando meio chato. Eu quero enfatizar tudo que vocês aprenderam ao longo da formação de vocês, para que vocês tenham o plano A, B, C, né? Para os métodos que são válidos para resolver todas as questões. Ok? Pessoal, meu muito obrigado mais uma vez, e daqui a pouco vem outro vídeo com a questão 13. Ok? Valeu, forte abraço.